Pronto, apareceu. Bom dia, pessoal. A gente estamos aqui, né, tentando, né, fazer o possível para a gente continuar com essas aulas, né, certo? Então a gente não está podendo ter uma aula, né, presencial por conta do que a gente já sabe que está acontecendo, que a gente não quer nem falar, né, que a gente já está, né, certo? Então a gente vai ficar com essas aulas aqui virtuais. Vamos trabalhar aqui da maneira que for possível, né? Não é o ideal, mas é o único que a gente tem aqui por enquanto. A gente espera que a gente possa voltar o mais rápido possível, né, para a nossa escola, se rever, né? Só não pode se abraçar, nem pegar em mão, nem nada, né? Mas a gente pode falar e manter uma certa distância que a gente vai continuar com medo durante muito tempo. Então a gente vai aqui explicar um pouco sobre um dos últimos assuntos lá do 8º ano, porque a gente não vai entrar ainda no assunto ainda do 9º ano, certo? A gente ainda vai voltar para a escola, vai receber os livros, mas até lá a gente vai trabalhar com alguns assuntos do 8º ano, né? Certo? E o que a gente escolheu aqui para trabalhar não é aleatório, claro, que é os últimos que já estão chegando perto do assunto do 9º ano. Exatamente a abolição e a imigração no Brasil. A gente vai fazer um vídeo aqui um pouco pequeno para não dar sono, né, certo? Mas vocês vão receber um texto para ler, que o texto que vai ser importante, que vocês vão ler. Seria mais importante se você já tivesse lido, claro, não tem como. E a partir desse texto também vocês vão fazer uma atividade. Essa atividade vai ser para fixar melhor o conteúdo. E vamos ter que fazer, que a gente depois vai cobrar, né? E depois a gente vai, né, certo, saber quem fez e quem não fez. Então nunca deixem de fazer. É tempo, todo mundo tem demais, ninguém está nem saindo de casa. Então, o assunto que a gente vai tratar aqui é a abolição e imigração no Brasil, né? Que a gente estava falando aqui. E a abolição de quê? Claro, a abolição da escravidão. Aí ele vai falar algumas questões que levaram, a gente fez aqui alguns tópicos, né? Alguns fatos importantes que vai levar a essa abolição. Também vai tratar um pouco das leis abolicionistas. A gente vai ver também que esse processo, né, da abolição é uma coisa muito lenta, não foi uma ruptura radical, né? Isso, certo? Como os escravos queriam, né? Como parte da sociedade queria, né, certo? Então vai ser mais uma coisa de acordo com os interesses do governo, que é o que aconteceu. Foi uma abolição que foi feita, né, a conta-gota. Até chegou um momento que não era mais possível continuar, aí aboliu, certo? Aí ele fala aqui, por exemplo, as pressões inglesas, né, que a Inglaterra foi era uma potência traficante de escravos, mas já no século XIX não era mais do interesse dela. E como ela era uma grande potência econômica, ela passou a pressionar aqueles países que ainda mantinham a escravidão. Mais precisamente o Brasil, né, que foi um dos últimos, né, aqui na América, talvez o último país a abolir a escravidão, né? Então, muito do capital que o país tinha, né, os grandes magnatas, né, do capital aqui no Brasil, investiu nesse negócio lucrativo que era o tráfico de escravos. Então, a Inglaterra preferia dificultar esse tráfico, né, pressionar o Brasil o máximo possível, né, para acabar com esse tráfico, e esse montante desses recursos poderia ser investido em outra coisa que pudesse favorecer, né, a Inglaterra, certo? Daí o interesse da Inglaterra, né, em acabar com o tráfico no mundo, não só no Brasil, como no mundo. Realmente ela chegou, né, a prender navios em alto mar, né, certo? Fez algumas leis com o Brasil, como a de 1831, a de 1945, pressionando cada vez mais o Brasil, né, a acabar com esse tráfico, né, de escravos, que nesse momento ela já mudou, né, de opinião, certo? Claro que dentro da Inglaterra também havia também, claro, a questão, né, da humanitária, né, que era já uma coisa que a gente já via com aberração. Claro que nós somos fruto de um momento histórico, né, naquele momento histórico, já estava vendo aquilo como, né, uma coisa desumana, né? E a escravidão já vem desde né, os primeiros conflitos que a humanidade, né, travou entre si, né, já que os prisioneiros geralmente eram transformados em escravos. Então essa escravidão está sempre presente na história da humanidade. Se antes não era visto como uma aberração, né, uma coisa desumana, né, a partir de certo momento já ninguém aceitaria, né, essa prática, né, isso de um domínio, né, de um ser humano sobre o outro, né, da maneira mais, né, absurda possível. Então a Inglaterra, aqui, claro que também a escravidão não foi um presente,
né, os escravos sempre tentaram, né, claro, ao longo da história da humanidade, sempre quem foi escravo sempre tentou se libertar, né? Estou falando de grupos, né? Não, claro, tem gente que escravo que se adaptava, né? Mas a escravidão em si não era aceita por aqueles grupos que eram escravizados. Então sempre eles tentaram, né, se libertar. E aqui no Brasil também não foi diferente, certo? Então os escravos sempre reagiram. Desde o momento que pisaram aqui na condição de escravo, né, já, né, a partir por volta de 1520, né, começaram a chegar os primeiros escravos para o Brasil, a reação já começava. Né? Então eles reagiram das mais variadas maneiras possíveis. Né? Claro que a mais imediata ali seria tentar fugir, certo? Mas no caso do Brasil, uma mata totalmente desconhecida, nem sempre isso tinha sucesso. Né? Fugir para onde? Para as matas, né, dar de cara com os índios. Mas quando passaram a se organizar mais, certo? Eles foram fugindo cada vez mais, formando comunidades, né, de negros fugitivos, que no caso aqui seria, né, os quilombos, né, chegavam a praticar reações individuais, né, assassinar senhores, né, certo? Então tudo isso aí era uma maneira deles reagirem contra a escravidão. E essas reações foram se dando, né, ao longo dos séculos, sempre reagindo. Só que durante o século XIX, né, isso já vai mudar um pouco, porque a própria sociedade já estava, né, contribuindo bastante, né, para o fim, né, dessa escravidão no Brasil. Porque vai haver uma série de movimentos contrários à escravidão, né, e muitos deles até financiando mesmo, né, essa libertação de muitos escravos, certo? Muitos intelectuais da sociedade brasileira, né, dos centros urbanos maiores, né, era até uma coisa de status você ser um abolicionista, certo? Era como, em alguns momentos, o cara ser ecologista, em alguns momentos ser de esquerda, né? Encontrar um certo prestígio, né, social, né, por aquela causa que é defendida por muita gente. Então, isso já estava acontecendo no Brasil, principalmente a partir do século XIX, onde vários movimentos abolicionistas vão surgir, certo? Que eram movimentos, né, isso que se dava principalmente através da escrita, né, já que os jornais eram a principal via, né, de manifestação desses movimentos abolicionistas, certo? E pessoas importantes da sociedade eram contra, né, a escravidão e procuravam se manifestar de alguma forma, certo? Até mesmo o próprio imperador se achava assim uma coisa assim, e ficava desconfortável, né, dentro de um país escravocrata que não era da mentalidade dele. Se ele pudesse, ele acabava com a escravidão, mas a questão é que tem interesse de grupos econômicos por trás e não vai depender só da vontade dele. Não era um monarca absolutista, né? Não ia tomar uma medida assim da maneira que ele decidir, pronto. Né? Tinha vários interesses que ele tinha que acomodar e por enquanto eles iam protocolando nessa libertação com algumas leis até chegar a uma lei que provavelmente, né, como aconteceu, poria fim a essa escravidão. Aí ele fala das formas de resistência dos escravos, né, que ele destacou aqui, que a gente já falou, né, que a gente destacou alguns tópicos que a gente poderia comentar, né, no caso das fugas, né, dos assassinatos de senhores, as rebeliões que eram constantes, certo? Claro que era difícil, né, organizar uma rebelião entre os escravos, porque muitos deles já vinham com rivalidade lá da África, né, com culturas diferentes, né, culturas que ancestralmente já eram, né, rivais, a própria língua, né, então isso aí dificultava bastante, mas sempre que possível, né, essas rebeliões ocorriam, né? Principalmente nos centros onde a concentração era maior, como no caso da Bahia, né, Rio de Janeiro, essas rebeliões sempre ocorreram. E os quilombos também eram ponteados, né, em várias partes do Brasil. Onde ocorreu a escravidão, ocorreu a formação de quilombos. Quilombos que duravam pouco tempo, outros duravam um período mais ou menos, outros que duravam, né, quase 100 anos, como faz o caso do quilombo dos Palmares, né, no atual estado de Alagoas, que seria, né, uma instituição, né, realmente chegou até a ser aceita por grande parte da sociedade, da comunidade naquela época, né, já que eles comercializavam com muitos senhores, tudo, mas depois eles foram contrariando alguns interesses, né, de outros interesses maiores, né, e se acabaram sendo destruídos, né, no ano de 1693 pelo Bandeirante, né, liderado pelo Bandeirante Domingos Jorge Velho, certo? E claro que também, além dessa forma mais explícita, assim, né, de revolta, né, de resistência, né, havia também outras formas de resistência mais
camuflada, que seria através das suas expressões culturais, né? Tentar manter sua língua, né? Alguns costumes da África, né? Certo? Algumas maneiras de se vestir, alguns penteados, né? Certo? Então tudo isso aí era uma forma de estar querendo manter-se como um indivíduo, né? Que tinha liberdade, que quer pelo menos preservar muita coisa do que ele tinha daquela liberdade, certo? Então isso também é uma forma de resistência, né? Por parte dos africanos. Principalmente, né, você vê que, claro, que muito da nossa maneira de falar tem muito da contribuição dos africanos, porque eles continuaram falando aquilo, e aquilo acabou sendo absorvido, né, por outro, né, segmento da sociedade, certo? Aí ele falou aqui dos movimentos abolicionistas, né, que ele fala aqui também que, a gente já falou, né, que já tinha a participação de várias pessoas, de várias raças, né, pessoas de várias etnias, pessoas de várias origens sociais, isso é que é importante, né? Não é só os pobres que estavam apoiando, os ricos também, né? Apoiavam, né? Claro, aqueles que estavam, geralmente de classe média, né? Que não estavam os seus interesses econômicos muito ligados à escravidão. Né? Porque a escravidão, a gente vai ver que só apenas 5% da população era de escravo naquela época. Claro que era um número realmente grande, né? Chegava a mais de 600 mil pessoas, né? Então, se fosse 10 pessoas escravas, ainda era muito. Imagine 700 mil. Então, isso era uma vergonha para o Brasil. E o Brasil passava a ser mal visto lá fora por conta, né, dessa preservação da escravidão no Brasil. Certo? Outra coisa que ele destacou aqui também é a questão dos militares, que é uma força importante, né, dentro do país. E depois da Guerra do Paraguai, eles voltaram com uma visão diferente. Né? Os países que eles andaram, participaram lá dos conflitos, né? Isso não tinha mais escravo. E eles voltaram aqui, né? E né? Além do mais, muitos escravos do Brasil foram mandados para lutar na Guerra do Paraguai. E quando muitos morreram, claro, né? E os que chegavam aqui, né, ficaram, poxa, nós lutamos tanto e vamos, né, vendo o nosso povo aqui continuando sendo escravo. Certo? Claro que muitos deles ganharam a liberdade, mas eles ficaram chocados com aquilo ali. Lutaram e sua raça aqui não está valendo nada, né? Como um cidadão, já que continuar, né? A escravidão continua presente aqui, o que eles não viram lá fora. Outra coisa que ele destacou é com relação às leis. A gente vai ver que as leis vão surgindo gradativamente, né? Primeiro a gente tem aquela lei por pressão mesmo da Inglaterra, né? A Inglaterra tentou com duas leis, de 1831 e 1845, e não conseguiu. Mas ela vai pressionar, né? E o Brasil vai fazer uma lei aqui dentro, né? Que é a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850. A partir daí o tráfico foi proibido no Brasil. Realmente aí começa, né, a declinar bastante, né, a entrada de africano no Brasil. A gente já viu que era ainda bastante escravo, né? Isso é, e a vergonha continuava. Então vamos o quê? Fazer algumas leis que a sociedade estava pressionando. Então os políticos, é claro, representando os interesses de grupos econômicos, é claro, vão fazer algumas leis para ir amenizando essa pressão. Leis que a gente vê que na prática não surtia praticamente efeito nenhum, como a de 1871, que é a lei do ventre livre. Né? A lei do ventre livre declarava o quê? Que toda aquela criança que nascesse a partir daquela data, né, que seria 1871, seria considerada livre. Né? E a lei dizia ainda, né, que a criança ficaria lá em poder do Senhor até os 8 anos. E aí, a partir daí, o Senhor tinha a opção de continuar com essa criança até a idade de 21 anos ou receber 600 mil réis, que não deveria ser muito, porque eles geralmente preferiam ficar com essa criança. Então, eles aproveitariam, né, uma fase bem produtiva do escravo. Então, se você vê, aí ele diz lá no texto que a maioria, né, a grande maioria, não tiveram nenhum proveito dessa lei. Se você vê que essa lei foi aprovada em 1871, e a lei que aboliu a escravidão em 1888, então não dá esses 21 anos. Então praticamente nenhum escravo foi favorecido com essa lei. E mesmo porque essa criança ia para onde? Despreparada, sem analfabeta, sem nenhuma qualificação. Certo? Geralmente na prática acabava ficando onde estava e sendo explorada como já era. Certo? Aí depois ele falou aqui outra que parece uma piada. Essa outra lei que é a lei do sexagenário, né? Que tornava livre todo escravo a partir dos 60 anos.
a idade, a faixa, expectativa de vida naquela época não chegava nem a 50 anos. Então, se por acaso aquele escravo tivesse a sorte de chegar aos 60 anos, ainda não era muito bom para ele não, porque esse escravo, se libertasse ele, era até pior. Ele ia para onde? Fazer o quê? Não sabe fazer nada mais, não aguenta mais, certo? Então o lugar dele era na fazenda. Fazendo o quê? Sendo explorado. Explorado até onde? Até morrer. Certo? Então não mudou nada para esses escravos. Certo? Então a pressão continuou até que o governo resolve, né, ceder às pressões e declarar extinta a escravidão no Brasil com uma lei áurea assinada, né, pela princesa Isabel, que naquela hora estava na condição de regente do Brasil. Certo? E a partir daí a escravidão foi definitivamente extinta no Brasil. Os fazendeiros ficaram chateados porque uma das questões defendidas pelos abolicionistas era que não se indenizasse os senhores de escravos. Realmente isso aconteceu, eles não foram indenizados, certo? Só que junto a isso também ocorreu um fato assim que foi prejudicial para a história, porque todo o documento ligado à escravidão, foi, de acordo com o decreto ainda, foi, sendo queimado, todos aqueles registros de escravos. Então, para a história no futuro, né, claro que foi uma grande perda. Mas o que a gente viu, né, até aí, né, que seria com o fim da escravidão, e a gente vai retomar esses assuntos nas próximas aulas, né, também vocês vão fazer uma leitura depois vocês vão fazer um exercício, e aí por hoje acabou. Então, até a próxima.